Bem-vindos a essa disciplina, Paradigmas de Linguagem de Programação. Alguém batizou ela de Paradigmas de Linguagem, acho que é por isso que algumas pessoas de letras se inscreveram aqui. Mas acho que depois que alguém informou elas do que se tratava mesmo, elas desistiram. Todo mundo está vendo os slides? Estão, né? Pronto. Então, do que a gente vai falar aqui e depois a gente vai falar um pouquinho da nossa abordagem, tá certo? Ok, vamos lá. O que acontece com as linguagens de programação é o seguinte: nós no curso vemos inicialmente duas linguagens de programação. Isso é, se você estudou no Campus 4, você vai ver Python e Java. Mira, você vê outra linguagem lá no Campus 1? Se você puder informar, agradeço. Tá certo? Mas o que eu estou mostrando aqui nessa tela com vocês é os índices das linguagens de programação TIOB. São as linguagens de programação mais utilizadas do mundo nas mais diversas áreas. Pesquisa, projetos open source, projetos de software, eles usam essas linguagens. No presente momento, as linguagens mais utilizadas, isso em novembro de 2018, esse índice já mudou, acho que Python já subiu para cima. Python e Java são, que as linguagens que a gente vê no Campus 4, são as mais utilizadas. Mas se nós olharmos, temos várias outras linguagens aqui, né? E essas linguagens têm seus nichos de uso. O que acontece é que Python e Java, elas se comportam de uma dada forma. Elas foram pensadas de uma dada maneira, tá certo? Que é o... Opa, falou? Ok, pensei ter ouvido uma voz aqui no fone, desculpe. Elas se comportam de uma dada maneira. Agora temos alguém chegou. Oi Anderson, bom dia. Vamos lá. Então, Python e Java se comportam de uma dada maneira, que é adequado ao web, Java mobile desktop, né? E Python mais orientado a circuitos, certo? Acontece que as outras linguagens também têm os seus nichos e elas têm formas de trabalhar diferentes. Java é altamente orientado a objetos. Python é uma mistura de imperativo com orientação a objetos. C e C++ são imperativos, mas essas não são as únicas. Temos várias outras linguagens, cada uma tem maneiras diferentes de pensar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Aí de onde é que nasceu essa míriade, essa quantidade enorme de linguagens de programação? Ela nasceu da história mesmo, das necessidades que surgiram. Antigamente, nosso computador eram as máquinas de calcular. Depois que assistiu o jogo de imitação, sabe que teve Alan Turing e sua máquina de Turing, que não era tão pequena. Isso aqui é uma réplica reduzida da máquina original, né? Tinha muito mais componentes envolvidos. E com o tempo as coisas foram evoluindo. A única coisa que permaneceu foi que um computador ainda é uma memória, unidade de controle e unidade de lógica aritmética ligada a entradas e saídas. Mas os computadores foram evoluindo. Então, se no início era tudo 0 1 com transistores, depois com o tempo teve as luzezinhas, né? Cada luz adequada a uma função, né? E assim as coisas foram evoluindo, dessa coisa gigantesca aqui, mais à esquerda, é essa coisa mais diminuta à direita. Tá bom? Com o tempo foi melhorando. Aí o que acontece? Reduziu o suficiente para começar a ser usado em outras empresas, outras indústrias e empresas que não sejam as grandes corporações e os bancos. E aí com o tempo o teclado entrou, né? Isso era um computador portátil da década de final da década de 70, começo de 80, tá? Olha só o Apple aqui, né? E o que acontece é que muita coisa evoluiu. Essas aulas não estão assim. Ok. O que acontece é que não dá para estudar tudo isso, tá certo? Conhecendo apenas Python e Java.
E é por isso que a gente vai apresentar a vocês a outra linguagem de programação. Normalmente eu ensino 3 linguagens aqui, C, C++ e Scala. Mas como a gente está nesse momento pandemia, a gente vai pular o C e vamos para C++ e depois Scala. Tá certo? Teve gente que perguntou o livro, vocês podem usar esse livro que está na biblioteca do CIGA. Eu vou estar me guiando mais para esse outro livro, tá certo? Ele é o nome dele, a gente vai fazer pequenos jogos simples usando C++, tá certo? Curiosamente, ele tem uma linguagem mais acessível, mais simples, ao mesmo tempo, tá certo? Ele também é um fundamento de programação em jogos. Então, se alguém depois quiser ir mais na área de programação de jogos ou programações mais avançadas, a base vai estar bem definida. Tranquilos, meus amigos? Ok, hoje nós temos 4 partes para ver. Tá certo? Variáveis, entrada e saída básica, o que é verdade em C++, o que é falso. Desvios, loops, adivinhe meu número, loops mais loops, strings, arrays e uma bagunça de palavras. Tá certo? E o jogo da forca hoje acho que não vai dar tempo da gente ver não. Então eu vou pedir apenas que vocês me sinalizem se as coisas estiverem acelerada demais, tá certo? Que aí eu reduzo o ritmo. Se tiver dúvida, por favor, me interrompam. Se tiver chato, me manda uma mensagem. Eu vou tentar, nem que seja fazer uma piadinha, fazer alguma coisa, comprar um livro de piada, comprar um livro de história, ler o Harry Potter aqui. A gente faz de tudo para todo mundo ficar acordado assistindo aula. Tá certo? Tranquilos? Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas eu sinto falta de olhar para caras em silêncio de vocês. Pelo menos me informava alguma coisa. Mas vamos nós. Opa, chegou mais um. Oi, tem Maíra e Maiara, é isso? Ou é a mesma pessoa? Ah, prazer. Ah, o pessoal tá chegando. Tá chegando. Que eu olhei, a foto bem parecida, são gêmeas, né? Ok. Que eu vi a foto, eu pensei que fosse um erro do sistema, né? Mas não, agora entendo. Obrigado. Oi, Anderson. Ar-condicionado bonito. Mas vamos lá, vamos começar com a parte básica de variáveis. Só uma pergunta, vocês dois são de biotecnologia, não é isso? Qual é o interesse de vocês em programação? Só para eu entender melhor e tentar me guiar um pouco mais nas aulas. Sim, sim. Aí vocês. Ok. Aí vocês estão usando. Vocês usam o que, né, nesses cursos? Que diz- Tá certo, tá certo. Então vocês vão entrar no mundo do bioconductors cedo ou tarde, né? Mas vamos lá. Vamos aqui para aula. O que a gente vai ver aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu estou com os slides certos aqui. Pronto. Vamos começar com um básico de C++. Uma pergunta, alguém teve problema em instalar um compilador C++ e a interface? Não? Tranquilos? Pronto. Eu estou gravando a aula e depois eu disponibilizo ela no YouTube, tá certo? Vamos lá, meus amigos. Deixa eu abrir aqui algo bem basicão, um terminal para a gente ir mostrando os códigos e
aumentar o tamanho da letra aqui, para quando eu mostrar o terminal todo mundo poder ler. Ok. Então eu vou alternar aqui entre mostrar a tela de código e a compilação desse código, tá certo? Então vamos mostrar a primeira coisa que você tem que saber na hora de programar um jogo, tá certo? É dizer game over, tá? Então esse é o nosso primeiro programa em C++, ok? Sem vinhetas, eu não conheço quem é sem vinhetas, mas vamos permiti-lo. A entrada dele na sala, tá bom? Então é complicado a gente. Pronto, o pessoal tá chegando agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela inteira. Não consigo ainda não. Então vamos voltar para a janela. Ora eu vou alternar para isso aqui, ora eu vou alternar para um terminal também. Então vamos para essa tela aqui. Então, C++ ele funciona como qualquer linguagem de programação. Você carrega bibliotecas que você quer usar e usa comandos simples. Ok, seu irmão só por curiosidade, é alguém que eu conheço? Ah, não tem problema não, Mira. Primeiro dia de aula acontece. E qualquer coisa eu vou gravar essas aulas e eu vou aferir a presença de vocês mais pelo dever de casa, não exatamente pela presença na aula. Eu vou compartilhar uma pasta no Google Drive e vocês vão colocar o dever de casa neles, tá certo? Então, o dever de casa entregue, a gente já computa a presença na aula. Tranquilo? Isso vale para todo mundo, gente. A presença aqui vai ser na base do... o Everton. Ok. Ok. Então, deixa eu compartilhar aqui uma outra tela. Ok, todo mundo consegue ler essa mensagem que está aqui? Não sei quem me ligou, mas não é a hora santa de ligar, não. Vou botar o celular aqui no mudo. Todo mundo está conseguindo ver essa tela que eu estou mostrando? Tá dando para ler? Tá, né? Eu não uso Windows, então eu uso Linux. Então esse aqui é o nosso programinha, tá? Esse comando cat me permite imprimir ele na tela. E eu vou compilar ele não pela IDE, isso é uma ideia para compilar para vocês. Eu compilo mais pé duro. Mania antiga. Tá certo? O que é essa compilação? O que nós temos aqui nesse texto é um conjunto de instruções que precisa ser executado. Carregue uma biblioteca de entrada e saída de dados, tá certo? Int main, ou seja, a principal função. No C++, todos os programas vão começar pela função main, que vocês estão lendo aqui, tá certo? Então, você vai poder escrever várias funções no seu código, mas essa função main é onde o programa vai começar. Só que vocês vão notar que essa aqui, como tem gente de biotecnologia, vocês sabem que o computador ele não entende essa linguagem intermediária, esse inglês meio rígido, daí, meio truncado. E essas línguas estranhas, TD, dois pontos, C alt, eles precisam ser traduzidos numa linguagem que o computador possa executar em zeros e uns.
No caso de Python e Java, vocês têm uma linguagem que trabalha com interpretação, tá certo? O que é interpretação? Vocês já viram um intérprete de Libras? A pessoa falando e ele vai traduzir em simultâneo. Pronto, isso é interpretação. O programa interpretador vai ler cada linha do seu trecho de código, traduzir em zeros e uns e mandar a máquina executar. Tá certo? C++, diferente de Python e de Java, ele não é uma linguagem interpretada, ele é compilada. O que é compilação? É uma tradução. Você entrega um documento para um tradutor, ele traduz tudo para outra linguagem, por exemplo, de português para inglês, traduz tudo e entrega para ser lido todo de uma vez no destinatário. Isso é compilação. No caso de C++, eu estou dando a instrução de compilação, ou seja, esse trecho de código, include ao string int main, std cout, game over, std endl, return 0, ele foi totalmente traduzido em um conjunto de zeros e uns que pode ser executado diretamente pelo sistema operacional. No caso, como estou em Linux, ele foi traduzido, vocês vão ver aqui, algo chamado a.out. Bom dia, Wellington. Tá certo? E esse a.out é o que vai executar as instruções que eu digitei ali. Então, como eu estou em Linux, eu boto a.out e vai. Ah, mas vai ser sempre a.out o nome? Não. Vocês estão no Windows, estão no IDE, então é provável que o nome seja ou gameover.exe ou a.exe. E olha o que ele faz, ele imprime game over e imprime uma nova linha. Bom dia, tá certo? Todo mundo acompanhando aí? Pronto. Ok. Então, como é que isso funcionou? Primeiro, essa linha include IOStream, diz que eu quero a biblioteca de C++ para entrada e saída de dados. Entrada e saída são chamadas de strings em C++. E no caso, a gente tem com as entradas de entrada e saída. Tá certo? E aqui eu estou chamando o nome da função que vai me dar a saída. Cout. std cout. Por que cout? Se vocês forem ler, C out, a saída de C. Tá certo? Então vem esses dois operadores aqui que vão botar todo esse game over vai ser jogado em direção para a saída de dados. Depois eu boto outro direcionador aqui e mando um fim de linha. Ah, mas eu trabalho com Python, trabalho com Java, fim de linha /n. Em C++ também. Só que tem um detalhe, C++ não é interpretado, ele é traduzido inteiro. E aí você tem algumas curiosidades de sistemas operacionais que normalmente você não se preocupa quando você está lidando com Java ou com Python. A primeira delas é que, como eles interpretam, fim de linha, eles traduzem de acordo com o sistema operacional. Por exemplo, fim de linha no Windows, o caractere original é /R. O carriage return, que seria o equivalente na máquina de escrever, ao você puxar a barrinha para ele mover para o começo e girar a linha. Em Linux é o /N, vocês já usam direto. Então, para evitar isso, você usa esse endl para dizer que é o fim de linha independente de sistema operacional. Ok? Pronto. E vocês estão vendo aqui um return 0, né? O que é esse... Oi, deixa eu ver aqui. Bom dia, Edme. O que é esse return 0? Todo programa, na verdade, no final ele dá um valor de retorno para o sistema operacional. E ali era esse valor de retorno, tá bom? Depois eu boto aqui na tela o comando para você ver qual é esse valor de retorno. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto, carregou.
Vamos nós. Pronto. E esse é o nosso primeiro programa em C++. Certo? Ok. Compilação. Se vocês forem compilar usando um terminal, essas serão as instruções. Esse "-o" pequeno que vocês estão vendo aqui, eles me permitem dar um nome para o executável, que aqui no caso foi prog1, o game over. Tá certo? Outra coisa importante, C++ é uma linguagem da década de 80 que foi evoluindo. Então você pode ter compilando códigos que são de décadas atrás ou códigos seguindo os padrões mais modernos. No caso, se você quiser seguir o padrão de 2011, vocês colocam esse "-std C++11 na frente. Se quiser outro padrão, é só ir escrevendo, tá certo? O Visual Studio tem sua instrução de compilação e assim por diante. Tá bom? Então aqui eu já falei, sai da padrão fidelinha, tá certo? Esse prefixo std, dois pontos, o que acontece é, no começo dos anos 2000 a gente introduziu, o C++ introduziu o que chamamos de espaço de nomes. Então você pode criar um espaço de nomes para simplificar os nomes que você chamar dentro de uma classe ou dentro de uma biblioteca. No caso aqui está dizendo que cout_ndl pertence ao espaço de nome std. Como muita gente não gosta de usar std, cout, cin, que a gente vai ver que é cin, entrada de C, há maneiras mais simples, né? Tá certo? Aqui está o comando que eu falei. No Windows você dá o echo %errorlevel %, ele vai lhe mostrar que vai dar o código 0, que é o nível de erro. Esse retorno é o nível de erro. E no Linux, echo $interrogação. Pronto. Game Over 2. Notem aqui o use namespace std agora, logo abaixo do IOStream. O que isso nos faz? Isso nos faz perceber que esses nomes estão disponíveis direto. E por causa disso, logo na main, eu tenho cout. Não preciso mais de std, cout. Tudo que está nomeado std está disponível diretamente. Eu não preciso escrever std, Tá bom? E vamos lá, voltar agora para a tela do terminal. Estão me vendo? Aqui temos o... Deixa eu dar um clear aqui para a gente ver melhor. Nós temos aqui nosso Game Over 2, tá certo? E vamos compilar ele. Por favor, ninguém é obrigado a compilar do jeito que eu compilo, sinta-se à vontade para usar a IDE, tá certo? Aqui no caso ele sobrescreveu o meu A.alt e meu cachorro está estranhando a visita que temos em casa, mas é a vida, minha gente. Bem-vindos ao mundo das aulas com coronavírus. E faz a mesma coisa que o programa anterior, tá certo? A diferença é que como eu carreguei agora o espaço de nomes std, o sistema entende que eu não preciso, o compilador entende que esse cout é o cout do std, está disponível diretamente ali, tá certo? E ele já acha esses nomes direto. O único problema de eu fazer isso, temos na verdade dois probleminhas aqui. Primeiro, o std ele não tem só a entrada e a saída e o fim de linha, ele tem muito mais coisas, tá certo? Segundo, alguém já pode estar nas bibliotecas usando esse espaço de nomes. E aí eu estou carregando ele 2 vezes e por vezes pode dar um pequeno problema, nem sempre. Então o pessoal achou uma terceira forma de fazer isso. Temos uma terceira. Deixa eu botar aqui no topo.
queria imprimir o código, obrigado. A terceira forma é, em vez de usar o std inteiro, eu posso colocar apenas os nomes que eu quero utilizar, no caso cout e endl, tá certo? Novamente compilando, já compilei em cima, mas compilo de novo e executando, vemos que ele faz exatamente a mesma coisa que os outros, tá bom? Vamos voltar para os slides. Ok, então essas são as diferentes formas que nós temos de dar um game over, tá certo, na situação aqui. Obviamente a gente pode fazer muito mais coisas em C++. A aritmética simples, né? Nós temos o tipo inteiro em 1 e V2. Isso é diferente de Python. Em Python vocês têm um sistema de linguagens em que o tipo de dado é reconhecido no momento que você utiliza ele. Vocês podem declarar desde que você esteja usando a versão mais estrita dele, tá certo? Mas em geral você tem essa possibilidade em Python de não declarar o tipo da variável e saber que tipo ela é. Em Java, em C++ e em C, vocês têm que declarar esse tipo. Você tem que dizer quando você declara esse tipo, você tem que dizer, você está informando automaticamente quantos bytes de memória precisa ser alocado para aquela variável. Por exemplo, quando eu imprimo aqui na tela entre dois números, int v1 igual a 0, v2 igual a 0, estou dizendo isso, crie um espaço com os bytes definidos para inteiro, com os bytes definidos para inteiro chamado v2, receba eles, observe aqui como é que funciona a entrada, da entrada, seta o nome da variável, seta o nome da segunda variável, para receber a segunda. E aí a gente tem a impressão de a soma de v1 e v2 é v1 mais v2. Fim de linha. Então, quando eu declaro, em linguagem que eu tenho que declarar o tipo, eu informo, em geral, quanto espaço em bytes ele vai ser alocado para aquela variável. Em Python, você não precisa disso. Por quê? Porque é uma linguagem puramente interpretada. Com linguagens interpretadas, o processo de interpretação já é um processo lento. E por ser lento, você já estou lento. Então eu vou sacrificar mais tempo, um pouco mais de tempo, não vai ser um sacrifício muito grande, já que estou interpretando, para identificar automaticamente o tipo de dado que eu estou inserindo. Em C++ e nas linguagens compiladas, isso não é possível, porque você quer, na verdade, uma alta eficiência, uma alta velocidade de execução do código. Então, quando você cria uma variável, você tem que dizer de que tipo ela é, para que ele saiba quanto de memória vai alocar para ela. Tá certo? Tranquilos, meus amigos? Quem não tem dúvida, escreva algo no chat. Ok. Jean não tem dúvida. Obrigado, obrigado. Ok, Edm, tá tudo bem. O resto, ou tá resolvendo um assunto urgente aqui da família, né? Ou simplesmente ou não tem dúvida ou adormeceu, né? Temos algumas opções. Tá beleza, eu sei. Pronto. Então, essa é a necessidade que nós temos em linguagens compiladas. Definição de tipo. Saber quantos bytes cada variável vai ocupar. Certo? Ok. Vamos brincar um pouco mais com jogos. Tá certo? E com as operações básicas, por consequência. Isso aqui é demonstrando declaração e inicialização de variáveis. Tá certo? Por que eu separo esses dois termos? Declaração é quando eu defino quanto espaço de memória eu vou alocar para a variável. Inicialização é quando eu defino o primeiro valor dela. Tá certo? Então, novamente, includa aí o string, use namespace std
Então aqui a gente tem uma main que vai ter o score, a distância que o jogador percorreu, se ele vai jogar de novo, se o escudo está alto ou baixo, quantas vidas ele tem, quantos alienígenas ele matou. Então começa com score igual a 0, distância igual a 1200 e jogar de novo igual a yes. Né? Shields up, true. Aqui você está vendo que ele é do tipo booleano. Vidas e alienígenas mortos. Tá certo? A primeira coisa que eu vou lhes dizer é: bool é um conceito novo em C++. Na verdade, você tem verdadeiro e falso em C++ sem ter o tipo booleano. Para C++, verdadeiro é qualquer coisa diferente de zero. E falso é zero. Tá certo? O bool foi surgido no início dos anos 2000 para começar a facilitar a vida de quem via de outras linguagens de programação. E deixar o código mais claro. Temperatura do motor 6572. E aqui ele está imprimindo score, a distância, se vai jogar de novo, quantas vezes ele tem e quantos alienígenas ele matou e a temperatura. Combustível, quanto combustível? Aí você coloca de forma quanto combustível. Aqui nós temos uma instrução nova, typedef unsigned short int e o short. Vamos traduzir isso aqui. Em primeiro lugar, a gente está vendo que ela é do tipo inteiro, int. Tá bom? Mas ela tem dois qualificadores, short e unsigned. Short está dizendo que vai ser um inteiro mais curto, que ocupa menos bytes e, por consequência, tem uma capacidade de guardar valores apenas menores de inteiro em comparação ao int. O unsigned está dizendo que só vai ser inteiros positivos. Tá certo? E esse typedef aqui, na verdade, está dizendo que inteiros que ocupam menos bytes sem sinal, eu vou chamar de um short. Na verdade, eu estou criando um apelido para esse tipo de dados inteiros curtos sem sinal. E aí eu declaro a variável bônus, que é do tipo inteiro curto, no valor 10. E informo que o valor é 10. Tá certo? Então vamos lá para o terminal e ver isso lá. Se alguém tiver problema com alguma linha, pode me interromper, manda um sinal de fumaça, um aviso no chat, tá certo? Que a gente ok, tá aqui, está a nossa função, o nosso código GameStats. G++. .cpp. E olha só, ele imprimiu. Score vale 0, distância 1200,76. Vai jogar de novo, sim, vidas 3, alienígenas mortos 10, temperatura do motor 6572 e agora ele está perguntando quanto de combustível e eu vou botar 178. Bônus 10. Ok? Observe como foi feita a entrada dos dados. Foi essa instrução. Deixa eu botar aqui para subir um pouquinho. Essa instrução aqui sem full, né? Esse é o momento em que ele está lendo os dados. Tá certo? E aí imprimiu tudo. Ok? Vamos melhorar um pouquinho mais esse programa. Deixa eu voltar para o slide. Aritmética básica, tá certo? Agora a gente vai mostrar como é que as coisas funcionam. Inteiro sem sinal, unsigned, score é um inteiro sem sinal, de valor 5000.
Vocês já conhecem isso de Python ou de Java. Score igual a score mais 100. Vai somar 100 ao score. Vocês poderiam fazer score mais igual a 100. Também estaria o resultado. Int vidas, int lives igual a 3. Esse operador, vocês se lembram de Java, né? Mais antes do nome da variável, aumenta o valor dela em 1. Então a gente espera que esse vidas aqui, quando imprimir, imprima 4. Tá certo? Se eu botasse depois o efeito nesse código em particular seria o mesmo, mas tem uma diferença de você botar o mais antes ou depois. Mais é incremento em uma unidade. Se você colocar antes, você incrementa a variável, e se ela estiver envolvida numa instrução, ela é incrementada antes de ser usada na instrução. Se você tiver ela com mais após o nome da variável, ela é usada na instrução e só depois é incrementada. Tá certo? Que é o que ele vai mostrar aqui. Vidas igual a 3, mais vidas. Tá certo? E aqui você vai ter exatamente esse efeito. Ó. Vidas igual a 3, o bônus é incrementa a vida antes de multiplicar por 10. E aqui vai ser incrementar a vida depois que multiplicou por 10. E aí ele vai imprimir o score. Dúvidas? Tá aqui o programa. O mesmo que estava no slide. Pronto. Aqui a gente vê então a diferença das duas instruções. Nessa aqui a gente deu mais antes de executar a multiplicação. Então a vida é igual a 4 e o bônus que é aplicado aqui foi 4 vezes 10. Nesse outro, a vida foi incrementada depois que da multiplicação. Por isso o resultado deu 30, embora o número de vidas seja exatamente igual. Tá certo? Observe esse score. Esse score, se vocês forem ver, ele estava com um valor alto. Tá certo? A gente estava com 4 trilhões, 294 milhões, 967.295. Eu dei um comando só de incremento nele e ele se tornou 0. Por que isso? Porque score era unsigned. Esse valor que foi dado ao score, em que a gente imprimiu, esse valor alto, era o maior valor que poderia ser armazenado nele. Quando eu mandei ele incrementar, o que acontece? Ele estava com os bytes todos em 1. Quando eu somei mais 1, estourou a capacidade de representação do número que estava nos bits desses bytes. Então todos foram para 0. Por que para 0? Porque era unsigned. Se fosse signed, quando chegasse no topo e incrementasse, ele se tornaria um número negativo. É um erro, não um erro, é um efeito que ocorre devido à forma como as coisas são representadas internamente na memória do computador. Tá bom? Tranquilos? Ótimos. Vamos para a versão 3 desse código. Constantes. Isso é algo que você tem em Java também. Você pode declarar valores que são constantes. No caso, eu estou dizendo que os pontos por alienígena são 150. Se vocês observarem essa primeira instrução, o nome da constante está toda maiúscula. Normalmente o pessoal quem é de engenharia de software e vem de Java, olha para isso e fica assim, faiscando no olho. Você vê uma faísca de raiva nos olhos da pessoa. Não, mas isso é cultura de C++. Uma constante não precisa ter os nomes todos em maiúsculos. Eles precisam seguir as mesmas regras dos nomes das variáveis. Começar com pelo menos uma letra
e depois se permite números, letras e sublinhados. Acontece que o mundo de C++ há uma cultura de programação que veio desde o C++, vem de C, desde a década de 70. E qual é essa cultura? Constante, você coloca todas em maiúsculo. Tá certo? Então, alien points todos maiúsculos, o que está dizendo o que está definido como constante é essa palavra-chave const aqui na frente. Mas quando eu escrevo ela toda em maiúscula, eu estou fazendo comunicação com o próximo programador, dizendo, eu escolhi isso aqui para ser uma constante. Tá certo? Aí vai o inteiro quantidade de alienígenas mortos, e o score é quantos alienígenas foram exterminados e a quantidade de pontos. Tá certo? E aí a gente vai para um recurso que você não vê em Java e não vê em Python, se não me engano, que é o enum. Então, eu estou criando um tipo de dado chamado difficulty. E ele tem os seguintes valores: noviço, fácil, normal, hard e impossível de derrotar. Unbeatable. E aí eu crio um objeto. Minha dificuldade do tipo difficult é easy. Peraí, pessoal, então é assim que eu crio tipos de dados em C++? Também. Esse é um tipo de dados bem particular. O que o enum vai fazer é criar constantes. Então, o tipo de dificuldade ele vai ser um inteiro. E os possíveis valores para eles são esses. Só que internamente são representados por números, começando do 1. Então, noviço vale 1, 2 é o fácil, 3 normal, hard é um beatable, hard e unbeatable são inteiros, são sempre somando 1. Tá certo? Tanto é que se eu mandar imprimir na tela esse valor, ele não vai imprimir easy, ele vai imprimir um inteiro associado a easy. Por isso que o termo para criar esse tipo de variável foi enum, enumeração. Ele me permite associar números a inteiros e escrever esses números no meu código de forma mais clara. Por exemplo, o custo da nave. Se for um caça, o custo é 25. Se for um bombardeiro, é o custo anterior, 25 mais 1, 26. E um cruzador me custa 50. Tá certo? Para melhorar minha nave. E aqui ele vai fazer a diferença do custo do cruzador para o custo da nave. Tá certo? Eu vou fazer só uma modificação nesse código. Eu vou colocar aqui para imprimir o valor da dificuldade fácil, tá bom? Deixa eu ver. Abrir aqui antes de mudar de tela, deixa eu abrir aqui logo uma ideia. Gente, ok. Vamos mexer aqui nesse código. Vou botar aqui para imprimir.
Em C++, todos os comandos terminam com ponto e vírgula. Certo? Pronto. Vamos agora para o terminal para compilar isso aqui. Eu preciso fazer isso sempre. Você está no Windows, você não precisa fazer o que eu faço. Você está muito mais navegável. E se você está no Linux, você se sente provavelmente mais confortável com o terminal do que com a IDE. Então, aqui está o código. Olha só. Perdão, o difficulty começa no 0. Às vezes eu confundo. Então o que acontece? O difficulty level 1. Embora estivesse no fácil, o que acontece? A linguagem de programação associou o termo easy ao número 1. O novice é 0, normal é 2, hard é 3, unbeatable 4. Tá certo? E olha só a questão para upgradear o cruzador. Tá certo? A nave dele era do tipo Bomber. O Bomber, ele custa, se você olhar aqui no menu logo acima, vocês vão ver o código, ele custa 1 a mais que o custo do caça, o Fighter. O Fighter custa 25, então ele é 26. Mas o Cruiser custa 50. Então, para fazer o upgrade da nave atual para o cruzador, vai custar 50 menos 26 e daqui o número 24, indicando o custo que é necessário para fazer isso daí. Vamos voltar aqui para nossos slides. Tá bom? Então aqui eu botei umas carinhas indicando o que está acontecendo. O enum é uma forma de criar dados que na verdade associam nome a inteiros, né? Tá certo? Não é a única forma de criar, obviamente há formas de criar objetos e outros tipos de dados, mas essa é uma simples, que é muito útil no sentido de deixar o código mais legível. Tá certo? E agora, terminando a parte 1, a gente ainda vai ter mais aula hoje. Oi, espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Não deveria imprimir o número 26. Vamos voltar aqui para esse código. Tá certo? O que acontece? O custo do cruzador, se você olhar aqui, é 50. O custo do bombardeiro é o quê? O custo do fighter começou em 25. Então o bombardeiro é 25 mais 1, 26. Certo? Aí o que acontece? 50 menos 26 dá 24. Então eu imprimi corretamente, 24. Tranquilos? Ademilson, deu para entender? Pronto, você viu agora. Tá ok. Trilha sonora, liquidificador de suco. Gente, a gente vai ver mais um código, um ou dois códigos, a gente dá uma pausa de 10 minutos para vocês lancharem, beber uma água e a gente retorna, tá? Mas vamos continuar aqui os slides, só para terminar essa primeira parte. Meu amigo, mas aqui a gente somos em 5 pessoas e às vezes as coisas têm que seguir um outro ritmo, até porque as idades variam, grupos de idades variam, tem necessidade de lanche e outras coisas mais, e é a vida, né? É a vida. Então vamos fazer aqui, esse é um pequeno jogo que vocês vão encontrar muito. Eu não sei se o pessoal aqui assiste
muito stream de jogo, tipo Twitch ou YouTube Game. Mas às vezes o pessoal bota um código semelhante a esse no chat lá. Que é o código é o que? Ele é uma pequena aventura. Basicamente ele vai contar uma história e vai sortear quem sobrevive, quem ganha um prêmio ou não, tá certo? No caso aqui a gente só vai mostrar a ideia de como ela é feita, e depois a gente continua na parte 2 a gente dá os últimos ingredientes. Mas é algo simples, às vezes você vê os streamers usando isso para entreter o pessoal do chat enquanto ele está jogando um jogo, está na parte mais fácil, alguém no chat começa esse joguinho lá. Aí dá um tempo e depois imprime a resposta. Então, pequena aventura, vamos usar duas coisas aqui. Primeiro, a linha que vocês estão vendo aqui é IOStream, entrada e saída. E agora eu estou colocando uma biblioteca, tá certo? Para termos strings, ou seja, as palavras disponíveis. Diferente de Java e de Python, strings não são um tipo imediatamente carregado em C++. Você tem que carregar a biblioteca dele para fazer isso. É assim mesmo, professor? Na verdade, não. O que acontece é C++ tem esse nome porque ele nasceu como uma melhoria da linguagem C. E a linguagem C tratava palavras e frases como sendo vetores de caracteres. Em especial com as linguagens que surgiram no final da década de 90, ou durante a década de 90, Python, Java inclusas, percebeu-se que é muito interessante ter um tipo próprio para isso, devido aos avanços naturais da computação e das demandas dos clientes. Então eles incluíram a string, mas agora é uma biblioteca. Tá certo? Então temos a biblioteca string e vamos usar a entrada de dados, a saída de dados, o fim de linha e as strings. E eu vou começar com 900 moedas de ouro. Vou ter uma quantidade inicial de aventureiros, quantos morreram, quantos sobreviveram, são inteiros afinal, né? E não vamos ter o nome do líder. E o que esse programa vai fazer? Ele vai imprimir uma historinha. Bem-vindos à Fortuna Perdida. Por favor, informe o seguinte para sua escolha personalizada. Essa frase é totalmente não RPG. Digite o número, que é a quantidade de aventureiros. No Twitch o pessoal se inscreve lá e ele vai computando sozinho. Digite outro número menor que o primeiro, é a quantidade de pessoas mortas. A gente vai ver na parte 2 ainda hoje como sortear esse número. Tá certo? E digite o nome do líder. Um grupo corajoso de aventureiros saíram em uma jornada em busca do tesouro perdido dos antigos anões. O grupo era liderado pelo famoso Ladino, dá o nome dele ali. Durante o trajeto, um bando de ogros saqueadores emboscaram o grupo. Todos lutaram bravamente sob o comando de... E os ogros foram derrotados, mas a um custo. Os aventureiros, tantos foram derrotados, deixando apenas tantos sobreviventes. O bando estava prestes a abandonar todas as esperanças, de saírem ricos principalmente. Mas enquanto cavavam o túmulo para seus amigos, eles encontraram tesouros enterrados. Então os aventureiros dividiram tantas moedas de ouro, né? O corajoso líder ficou com a sobra, o excedente, o que não dava para ser dividido, para manter tudo na justiça, né? Afinal, ele era o líder por alguma razão. Bom, quem vai ser o líder dentre vocês aí? Alguém se candidata a líder? Ah, meu filho tá levantando a mão aqui. Vou botar o nome dele agora. Ganhou, filho. Levantou a mão. Já vi. Tô brincando. Eu vi sua mão. Eu vi sua mão, meu filho. Eles não viram, mas eu vi. Opa, tem um aqui. Aqui. Não. Foi você, meu filho. Você foi o primeiro a levantar a mão. Não, vai lá. Vai com seus alunos, não comigo não. Vai com teus alunos. Eu não vou liderar. Eu tô tendo aula. Não se preocupe. Eu não preciso que você lidere. Você vai precisar fazer o que então? Eu só preciso do seu nome. Bota o nome fácil, por favor. Não, vai seu nome. Você levantou a mão, não levantou? Eu tava... Bem-vindo à minha aula, eu faço isso com meus alunos. It's awful. It's awful.
Vai ser vida. Ah, não gostei. Ok. Vamos ver quantos aventureiros nós temos na sala. Nós temos 17 aventureiros contando o professor e seu aluno e seu filho. Eu não queria estar aí, mas ok. Vamos lá. Agora alguém do chat, alguém da turma, por favor. Quantos vão sobreviver do bando? Aliás, quantos vão morrer do bando? Oh, esse professor é cruel, não sei se você não sabia disso. Opa, você só quer que o líder sobreviva? Você quer que todos morram? Eu vou ficar com o primeiro, pelo menos mais gente sobrevive. Já tem um corona pra matar o resto. Desculpa, piada do mau jeito, gente, perdoe. Saiu de impulso. Então, seu sobrenome... Matsuno Costa. Oh, Deus. Um grupo corajoso de 17 saíram em uma jornada em busca do tesouro perdido dos antigos anões. O grupo era liderado pelo famoso ladino Matsuno. Durante o trajeto, um bando de ogros saqueadores emboscaram o grupo. Todos lutaram bravamente sob o comando de Matsuno e os ogros foram derrotados. Mas a um custo, dos aventureiros, 5 foram derrotados, deixando apenas 12 no grupo. O bando estava prestes a abandonar todas as esperanças, mas enquanto escavavam os túmulos para seus amigos, eles encontraram um tesouro enterrado. Então os aventureiros dividiram 90 moedas de ouro igualmente. Matsuno ficou com a sobra de 0 moedas para manter tudo juntos. Tudo justo, tá certo? Algumas considerações, né? Você está vendo que fora algum erro de digitação aqui e acolá, Ladinon, tudo bem, eu cometi um erro ali. Você está vendo que ele não pegou Matsuno Costa numa frase só. Por quê? Porque estava separado por espaço. Então, o CIN é um comando que ele vai pegar as strings separadas de acordo com os separadores. Costa estaria reservado para a próxima entrada de dados. Tá certo? Tranquilos? E agora vocês já sabem como fazer um joguinho simples para entender crianças pequenas e adultos entediados em chat. Ok? Tranquilos? A exceção de meu filho, todos e dos 5 que morreram, todos o resto estão sobrevivendo? Sim, parece que sim, né? Meu filho tá chorando de tristeza que eu peguei o nome dele aqui. Pelo menos botava um nome falso. Botava qualquer coisa de nome falso. Filho, Podia botar Cláudio. Mas você tem que entender uma coisa, filho. Eu não uso nome falso nas minhas aulas. Isso é algo também que eu tenho que avisar todos os meus alunos, né? Se eu não tenho voluntário, eu tenho vítimas. Você não tem voluntário. Eu não vou... voluntário, e aí? Exatamente. Não precisei fazer uma vítima. Eu não precisei pegar um nome aleatório, filho. Você foi um voluntário. Você salvou uma vítima. Parabéns. Eu não gostei não. Posso voltar? Ok, meus amigos, vamos dar uma pausa de 10 minutos e a gente continua falando sobre valores booleanos, desvios, loops e um joguinho de adivinha meu número, tá bom? 10 minutos, a gente volta às 10h10, tá bom? É o tempo de beber uma água, comer uma maçã e ser feliz, tá? Até breve.